O brasileiro lê, em média, um livro por ano. O índice, que é baixíssimo, já descontada aí a obra indicada e cobrada da criançada e dos jovens na idade escolar. Agora, com esse material, a média sobe um pouco. 4 obras a cada 12 meses, 4 livros por ano. Os números foram obtidos na última pesquisa Retratos da Leitura no Brasil e foram divulgados no final de 2012. O PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, avaliou e o país somou 410 pontos em leitura, 2 a menos que a última avaliação, e 86 abaixo da média dos países da OCDE. A pergunta é, como mudar isso? E o baixo índice de leitura implica nos fracos índices de produtividade do trabalhador brasileiro? Esse é o nosso assunto a partir de agora no Conversas Cruzadas na TV Com. Conversas Cruzadas hoje está na companhia da escritora, presidente da Fundação Catarinense de Cultura, Maria Terezinha Debatim. O programa recebe também José Paulo Speck Pereira, que é bibliotecário e secretário executivo do Fórum Catarinense do Livro e da Leitura. O programa recebe também a presidente da Câmara Catarinense do Livro, Irene Rios, e o nosso colega Carlos Stegman, que é jornalista e escritor. Obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas, na TV Com, que está no ar em nome de Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. Residencial San Jean, o começo da sua nova história, o empreendimento RDO no Cobrasol. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Quevedo Ótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina. A Ibagi chegou no Cobrasol e em Palhoça. Ibagi, sempre o lugar certo. Fiesc, trabalhadores da indústria, a força que gera competitividade. Queris, compre e concorra a 3 carros na promoção Trio da Sorte. Bom, Carlos Stegman esteve na cobertura da Bienal do Livro, em São Paulo. Inclusive, conversamos bastante, né, Carlão, na Rádio CBN Diário. E lendo o teu artigo da última semana no Diário Catarinense, nós temos notícias positivas, algumas preocupações. Agora, aquele cenário de pessimismo até então, será que já passou? Ou nós temos aí uma perspectiva animadora para o futuro, no que diz respeito ao mercado do livro, ao mercado editorial? Boa noite. Boa noite, Renato, Igor e os colegas da mesa. Eu acho que o cenário é ambivalente, porque o grande problema é que nós temos um passivo muito grande. Uma parte muito significativa da população não lê, nunca leu, e tem uma possibilidade grande de não ler. E a nova geração tem esse desafio de resistir à tentação dos games, do computador, do vício com as redes sociais, em detrimento da leitura. Então, esse é o lado preocupante. O lado bom é o que eu vi na Bienal na semana passada, que no AMB, o AMB não estava totalmente ocupado, mas eu acho que 2/3, e nós tínhamos aí uma média de 20 mil pessoas por dia, e 2/3 dessas 20 mil pessoas eram crianças e adolescentes. Os miudinhos de 6 anos, certo? Estão tendo pela primeira vez contato com um livro de verdade, certo? E os adolescentes que vão atrás das histórias dos vampiros. Uma editora que eu entrevistei, ela os chamou de os filhos de Harry Potter. Uhum. E isso é muito interessante porque quem lê, mesmo independente da qualidade do que lê, ele tem chance de evoluir, né? Então, se ele está lendo um mega-seller, se ele está lendo uma leitura que pouco agrega, mas ele tem chance de evoluir. E quem não lê nada, aí partir do zero é muito mais difícil. Claro. Então, o cenário tem essas duas expectativas, né? Tanto o mercado editorial ele parece muito promissor. O produto livro está vivendo uma transformação, né? Que é essa transição para o e-book, que essa geração de 15 anos, ela certamente só vai ler no e-book. O e-book até então não pegou para valer em função do preço do produto? Na Bienal, o produto da Amazon, né, que é a grande vendedora de e-books no mundo, que o produto deles chama-se Kindle, com a oferta o melhor de 7 polegadas, com iluminação própria, estava R$379. É caro ainda, né? É caro ainda, só que já vem com 2.500 títulos.
É como você comprar um livro e ganhar de bônus 2.499. Claro que nesses 2.500 tem de tudo. Né? Sim, tem de tudo. Então, essa é uma perspectiva. O problema todo é esse diagnóstico, que essas informações o José Paulo Speck tem muito bem, né? É o passivo, certo? Quanto tempo nós vamos demorar? Que políticas públicas, aí a presidenta da Fundação Catarinense de Cultura pode falar isso melhor, que políticas públicas, em quanto tempo nós vamos demorar para conseguir reverter esse cenário? Agora a gente fica muito constatando, através de pesquisas, estatísticas e tal, que o brasileiro lê pouco. Agora, se compararmos hoje, o jovem de hoje, mesmo com internet, com games, com celular, com tablet, hoje se lê menos do que se lia no passado na escola? Boa noite. Não, boa noite a todos. Não porque até alguns anos atrás, ao longo de todo o século XX, a maioria da população brasileira é analfabeta, né? Migrou da zona rural para a zona urbana, então há um processo de alfabetização, de escolaridade e de leitura gradativa, né? As pesquisas, inclusive a Retratos da Leitura, ela constata que existe uma relação muito forte com escolaridade e leitura. Lê mais quem é mais escolarizado, quem está na escola, quem estuda, lê pelo menos o dobro de quem não estuda. E a questão da classe média e da classe mais alta, ela tem uma relação com o aporte financeiro da pessoa, né? Se é uma pessoa com maiores recursos, ela também lê mais, né? Só que é importante a gente entender que, apesar da classe média ter crescido muito nos últimos anos, isso não necessariamente reflete no aumento da leitura, como tu estás querendo dizer. Porque não é porque a pessoa hoje em dia tem dinheiro para comprar um carro, por exemplo, sim, que ela vai usar o carro para ir numa livraria, né? Claro que muitas pessoas vão começar a fazer isso porque o brasileiro ele não lê, não é porque ele não quer muitas vezes, é porque ele não tem acesso, condições, boas bibliotecas, o incentivo da família. Mas os brasileiros estão lendo historicamente cada vez mais. Uhum. Infelizmente, a pesquisa Retratos da Leitura, a última edição, colocou que o brasileiro, em média, lê 4 livros por ano. A pesquisa anterior, de 2007, colocava que ele lia 4,7 livros por ano. Então, houve um decréscimo. Mas esses dados precisam ser melhor analisados. Mas esses 4 livros, com os livros contando didáticos... livros didáticos e tudo mais. Livros de literatura, né, o ato da leitura se resume para menos de 2 livros por ano. Claro, claro. Uhum. Eu estou falando aqui de forma empírica, não baseado em estatística. Por exemplo, quando eu passo aqui a provocação de que será que hoje não está se lendo mais do que antes, conversando com pais, e aí eu escuto o seguinte relato: não, mas hoje o meu filho, pelo que eu vejo aqui no calendário escolar, ele está lendo muito mais do que eu lia na idade dele, do que a escola, quando eu estudava, ela não exigia tanto de mim quanto exige do meu filho hoje, né? Agora, onde é que está a maior preocupação, no seu ponto de vista, com relação aos baixos índices de leitura do brasileiro? Boa noite. Boa noite a todos. Eu acho que tem algumas considerações a fazer. Eu concordo com você quando você diz que hoje eu acho que se lê mais do que lia meu pai, do que lia a geração de onde eu descendi, né? Talvez porque não tomaram gosto, talvez também pela condição financeira. Eu acho, como falou o Carlos, que os pequeninhos é que vão mudar essa realidade. É preciso que a criança sinta e o sabor do livro, que isso seja colocado como um cardápio na vida dela, desde criança, que ela seja incentivada a ler. Eu digo para você que eu fui uma exceção na minha família, eu adorava ler, eu leio em média 10 a 12 livros por ano, né? E eu leio desde que eu era muito pequenininha, e de vez em quando eu até levava castigo por isso, porque deixava de fazer outras coisas para estar lendo, né? Então, assim, uma das minhas preocupações sempre é essa imposição de que tem que ler tal livro. Não tem que ler, leia aquilo que você gosta, porque se você não sentir prazer na leitura, como o Carlos falou, não interessa se aquilo é uma literatura de renome, considerada, não sei o quê, ou se é um livrinho, tá? O importante é que você inicie a criança na leitura. Eu acho que se não começar lá, Renato, não vai adiante, tá? Agora, a construção de um hábito prazeroso. Isso começa com a família, isso começa com a escola, quer dizer, tudo tem que conspirar a favor. Né? O ambiente tem que ser favorável. E nós estamos fazendo isso? Não, boa noite. Infelizmente, não estamos fazendo. Não existe essa integração
família, escola, mercado do livro, né? Nós vemos que falta, além do incentivo, falta ainda esse elo, por exemplo, entre a feira do livro e a escola, né? Não existe muita participação escolar nas feiras do livro. Não existe, quando as crianças vão para as feiras, muitas vezes elas não têm esse preparo anterior para que ela vá para a feira procurar um livro que vai ser realmente usado em sala de aula, trabalhado, né? Então falta esse elo, falta essa integração. Sobre a pesquisa em relação ao aumento ou não da leitura, tem uma pesquisa feita sobre o mercado editorial da FIP, que comprova que de 2012 a 2013 houve um aumento na venda de livros. Tanto os livros para o governo, quanto que são os didáticos, os técnicos, quanto os paradidáticos, quanto os livros de literatura em geral, livros do mercado. Então, isso é uma boa notícia. Quer dizer, há uma relação direta entre crescimento econômico e aumento do índice de leitura? Há uma relação porque o mercado do livro ele é muito afetado pelas as políticas públicas de leitura e economia, né? O governo é o principal comprador de livros no Brasil. Então, se a economia está mal, a venda de livros está mal. E no mundo que prioriza economia, indústria, etc., quando tem que cortar gastos, em geral corta-se gastos na cultura e na educação. Historicamente, nós já vivemos essa situação, né? Então, as bibliotecas públicas escolares, elas infelizmente ainda não se transformaram em grandes centros culturais e carecem de mais investimentos para elas poderem incentivar futuros leitores. Pois é, estou fazendo uma reflexão aqui enquanto você fala no seguinte sentido. Quer dizer, uma pergunta para a gente discutir daqui a pouco, depois do intervalo. A biblioteca pública, ela parou no tempo, uma pergunta, em detrimento da livraria que soube se adaptar ao século XXI. Hoje a livraria é um ambiente de convivência, né? Tem café, tem evento, tem contação de história. Os mega store, né? Os mega store, né? Que movimentam o shopping, é uma festa, uma livraria de shopping hoje, né? De centro de cidade, enfim. Nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já.